Eu não uso somente as gavetas para guardar recordações. Eu uso os bolsos dos casacos, da calça, os fechos da mochila, o fundo da mala. O que eu mais gosto é me comover à toa com uma lembrança antiga. É de repente colocar um casaco, colocar um terno, mexer sem querer no bolso e encontrar a tua memória viva e reconstituir o endereço e o sentido daquele bilhetinho. A vida é feita de várias repescagens. Não guarde tudo num único lugar. Guardar no único lugar é túmulo. Deixe sua vida espalhada pela casa. No fundo, Deus quer que o homem desobedeça. Desobedecer é procurar. Victor Hugo. Isso, desobedecer um pouco a si mesmo e a ordem das coisas, a ordem dos acontecimentos, porque emocionalmente sempre estamos com um pé no passado e outro no futuro. Isso é dançar! Bem-vindo à máquina! Só quem é alegre tem direito às pequenas tristezas. Tristezas miúdas, máquina. Quando a gente perde um casaco, a gente tem direito de ficar triste. Não é pensar, esse casaco eu compro outro. Não. A gente precisa do luto das pequenas coisas. Se a gente perde até uma caneta especial, deixa ficar triste um pouco. Deixa ter um pouco de desencanto. Deixa. É como se fosse bossa nova. Nem todo mundo precisa ficar naquela música tec-tec, eletrônica. De vez em quando a gente precisa uma música mansa, sabe? Chorar, as delicadezas. Eu acho que isso reforça a alegria, reforça o sentido da convivência e principalmente nos ensina a ter e dar importância. Máquina, é teu momento de não perder nada do próximo convidado. Benedita da Silva, o que está fazendo aqui, a senhora deputada? Eu fui convidada para estar aqui. Mas a máquina... um papo com a máquina. A máquina, ela te trouxe da onde a senhora estava? Eu estava em Brasília. A máquina acaba sendo a viagem mais rápida e a mais acessível no Brasil. Não pagou nada, chegou aqui, está em São Paulo, comigo, Benedita da Silva, nasceu na favela da Praia do Pinto, no Rio de Janeiro, formou-se aos 40 anos em estudos sociais e serviço social. Foi a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores da cidade do Rio. Eleita deputada federal por 2 vezes, foi governadora, senadora, autora de 84 projetos de lei de grande importância para a população, como a PEC das domésticas, sim, que foi pioneira, atualmente ocupa o cargo de deputada federal pelo Rio. Como foi essa questão assim dessa tua evolução? Porque eu não acredito que tu teve uma evolução. Tu já nasceu madura, brigando, lutando. Eu penso sempre que eu já nasci me defendendo, né? Porque não tinha essa de quem vai tomar conta dessa criança, se vire. Né? Não tem essa de que vou pegar uma água para te dar um banho. Você vai pegar água para se banhar. Então essa coisa fez-me madura antes do tempo, eu penso. Como tu reage quando tu recebe um carinho?
Ah, eu fico muito feliz. Quem não gosta de um carinho? Eu Assim, gosto muito. Já que tu teve que cuidar muito da tua vida e teve que se sobressair sem a ajuda dos outros, quem que te faz um mimo hoje que tu se derrete? Ah, meu maridão, bonitão, pitanga. Imagino, eu que é mimo melhor que esse. O que ele faz pra te seduzir? Não, ele me conhece, ele sabe me acalmar, ele sabe as coisas que eu gosto, aquelas que eu não gosto. Ele me olha, já sabe se eu tenho problemas ou se não tenho. Quer dizer, essa intimidade que nós temos, ela é muito boa, porque ele está sempre me fazendo um carinho. Ele acha o meu trabalho muito duro e eu acho o dele muito cansativo. Então, um fica com o outro assim, olha, eu digo, você está cansadíssimo. E ele fala assim, esse trabalho seu é estressante. Vamos ao cinema, vamos ao teatro. É assim. No casamento, eu acredito que o casamento é uma esponja. Tem o lado mais macio e o lado mais áspero, aquele para esfregar. Tu seria o lado mais áspero, ele seria o lado mais macio? Eu penso que sim, de verdade eu sou mais áspero. Não sei se por conta da vida, da luta, da forma, né? Claro, ele teve sua luta, tem sua história, mas eu tenho uma luta e uma história talvez muito árdua, né? Para aos poucos e podendo ceder. Né? Aliás, depois que eu me casei com Pitanga, eu melhorei bastante. Vamos se estrear a alavanca? Puxa, pode trazer. Benedito. Popularidade. Como política, tu precisa de popularidade. É bom. Já esteve em diferentes cargos, tanto no executivo como no legislativo. Tu já fez alguma coisa que tu não queria ter feito por popularidade? Que Não. tu se arrepende? Não. Nunca? Não, isso eu tenho absoluta certeza. Para mim não vale tudo para qualquer coisa. Então eu acho que a popularidade veio mesmo do fato de, não sei se por ter nascido na favela, e na favela você tem um ambiente que é muito familiar, mas é o seu amigo, o seu vizinho, você troca as coisas, faz uma comida gostosa, leva para o outro. Então você vai ali liderando de uma certa forma o ambiente, seja um ambiente social, de festa, ou seja mesmo para você discutir qualquer coisa. Já tem uma liderança natural no bairro, é isso? Na medida que tu está partilhando as coisas, tu está organizando, não somente a tua família, está organizando teus vizinhos. Os vizinhos também, todo mundo juntos, né? É por isso que eu acho que eu tenho uma história muito rica e para essa conjuntura, eu digo sempre, para os meus netos e agora bisnetos, que tenho 2, eu acho que eles não vão ter o encontro que a minha idade teve, na idade deles. Porque era uma coisa muito legal, você tá ali, você se tornava popular, porque você chegava, conversava com um, com o outro, zangava com o filho da vizinha, mandava ir para casa, ele ia, sabe? Você chegava com uma bolsa, ele pegava a sua bolsa, né? Ainda não tínhamos avançado no seguinte, do tratamento do homem, né? Com a mulher, né? Você levante, e a mulher senta, essas coisas todas, abre a porta do carro. Eu gosto dessas coisas ainda, né? Então eu vou passando um pouco para os meus netos, assim, filhos também. Mas eu acho que é isso que faz as pessoas, né, serem naturalmente popular. Porque uma coisa é você ter uma popularidade, outra coisa é você ser naturalmente popular. Na favela não se tem direito à solidão? Temos solidão, mas a solidão é uma coisa muito individual, não é? Então, como ela é individual, aí nesse momento você não penetra. Eu tive as minhas solidões, morando na favela. Tive minhas noites sem dormir, né? Tive minhas preocupações,
mas todas elas pela manhã, né? É uma coisa bíblica, porque eu sou evangélica, então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então é assim, você tem aquela solidão, né, uma solidão noturna, mas de manhã você vai já estar bem, já conversa com um, com o outro, e a vizinha também te conta uma história mais triste do que a sua solidão vai embora. Mas eu... Vai ter essa concorrência de histórias? Tem uma concorrência de história. Mas tem uma outra coisa, né? O meu maior momento de solidão foi quando perdi minha mãe, e o outro momento de solidão também foi quando perdi o marido, o primeiro casamento. Aí eu me caso, depois perco o segundo casamento, né? O marido morre. Foram os meus maiores momentos assim de solidão. 2 vezes viúva. 2 vezes viúva. A senhora tem medo de perder o Pitanga? Eu estou achando que não vou perder o Pitanga, eu acho que o Pitanga é que vai me perder. O Baianinho é terrível. Eu já disse para ele, ele disse assim, eu sou a próxima vítima, Benedito? Eu disse, eu acho que não. Tudo indica que dessa vez... O que é, máquina? Não está acreditando. I only want to know if he's all right. What if he died in Vietnam? Or what if he was obese? What on earth makes you think he'd be obese? Because of the size of the portions. I met him. Where? At the White House. Did you remember anything he said? Hello. 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 Might have been hi. Oh, Martin. I just want to talk to you about my son. He was taken from me. And I've been looking for him ever since. Why would God bestow upon us a sexual desire that he then wants us to resist? The thing is, I didn't even know I had a clitoris, Martin. Right. Por que, deputada, esse filme é tão importante? Pela perseverança, né, da Filomena, pelo fato dela ser assim, uma mulher fantástica, saber perdoar e ser persistente na busca pelo seu filho, de compreender aquelas pessoas que cometeram maldades com ela, né? Porque não tem coisa pior do que separar o filho da gente. E no caso dela era um morto-vivo. E quando ela consegue realmente saber do seu filho, que ele está bem, aí ela entende uma coisa fantástica, é que quando dizem para ela, olha, o seu filho é gay, naquele momento ela com muita naturalidade, meu filho é gay. E foi, né, quer dizer, ela estava buscando o filho dela, não a sexualidade do filho, ela estava ali para abraçar de novo. E eu chorei muito nesse filme, quem me acompanhou foi a minha neta, né? As duas choravam muito porque nós nos identificamos com aquela mulher e nós torcíamos para que ela pudesse encontrar o filho vivo. E não foi isso, mas ela continuou ali dedicada, então achei fantástico esse filme, tem muito a ver com perdas e ganhos. Gostei muito disso que disse, que é procurar o filho, não a sexualidade do filho. Porque tem muitos pais e muitas mães que ainda guardam a gestação idealizada. Ou seja, não conseguem enxergar que o filho é diferente de si, que tem outra procura, outra ambição, outra necessidade. Mas isso são dos pais, ninguém tira isso, sabe? É patrimônio. Mas os filhos nos ensinam a conviver com eles como eles são também. Assim como eles conseguem nos colocar na atualidade da vida, né, da compreensão. Eu tenho por exemplo, nos meus casamentos eu tive maridos diferentes. Então foi todo um aprendizado, de convivência inclusive. Porque o primeiro é o pai dos meus filhos. Eu não tive filhos com o segundo, nem com o terceiro. Mas o segundo tinha filhos, e eu também, do primeiro, e também o terceiro tem filhos, e do primeiro. Então, foi um aprendizado, porque ali as famílias são diferentes, elas vêm de diferentes culturas, com hábito e tudo. Eu acho que eu era muito mais avançada do ponto de vista de compreender os filhos do que o meu primeiro marido. E acho que o meu segundo já deixava um pouco
assim, eu já criticava um pouco, porque achava que ele deixava os filhos muito soltos. E com o Pitanga eu aprendi de que o tempo dos nossos filhos não são o nosso tempo, que nós temos, e eu principalmente, biblicamente, diz que o homem e a mulher deixarão seus pais e seguirão sua vida. Então eu tenho que entender que eles seguiram a vida. Não foi aquela que eu idealizei para eles, mas não existe pai, não existe mesmo pais que não idealizem a vida para os seus filhos. Vamos puxar a alavanca? Juntos. Traça. Meu Deus! O que veio? A lâmpada de Carpinejar. 3 desejos. 3 desejos. Eu tenho que falar ou eu tenho que pensar rápido? Já pensei nos 3 desejos. Os 3 desejos já tem? Já tenho. Quais são? Ver meus netos e bisnetos todos estudando bem. Na vida. Esse é um. Isso. Que eu tenho uma vida longa junto ao lado do meu querido marido Pitanga. Isso. Quantos anos, mais ou menos, que tu quer ter? Tu tem que ser meio específica, porque o Aladim aqui ele gosta de ser objetivo. Bom, eu quero chegar à idade do meu pai. Qual a idade? 106. Serve? Ah, eu vou ter que forçar a barra. Ok. Aí o terceiro desejo? O terceiro desejo é que eu continue uma mulher de fé, uma mulher de esperança, né, com a minha fé, com a minha religiosidade e saiba respeitar os outros. Tem um papel pioneiro no PT, na conquista de um cargo, na conquista de diferentes posições. Como analisa o partido hoje, com todas, sabe, as CPIs, a questão do mensalão, né, tendo vários colegas presos ou tendo que responder processos? O PT era um partido, é aquele nosso partido dos sonhos, o partido em que não existia nenhum outro igual ao PT, né? E com isso o PT não chegava no seu objetivo, que era realmente estar no poder de governar o país, de poder apresentar o seu projeto, né, político, poder tecer uma rede de esperança para o povo brasileiro. E quando isto aconteceu na vida do PT, ele sai, primeira coisa que ele faz é uma aliança para poder chegar. Então o PT aprendeu que sozinho ele não chegaria a lugar nenhum. Faz as alianças e as alianças têm diferenças, né? E nessas alianças o PT consegue colocar um projeto para o país. Um projeto esse que deu certo, mas ele não está livre de desacertos, não está livre de censura, de críticas, de erros, mas eu quero contabilizar os acertos do Partido dos Trabalhadores. Eu continuo uma petista, eu continuo com a esperança, eu continuo com o desejo, porque principalmente eu, com minha história de vida que tenho, e conhecendo muitos, né, não só políticos, mas partidos, né? Nós vivemos um tempo que tínhamos apenas 2 partidos, mas depois com a possibilidade, né, com a democracia, após a ditadura, então nós tivemos essa liberdade de ter um partido político que congrega ainda homens e mulheres. Então, eu tenho orgulho do Partido dos Trabalhadores, mas eu tenho a esperança de que a própria história, a história Tu acredita que eles são inocentes? Da vida, eu não posso acreditar que eles tenham feito essas coisas todas que estão dizendo, porque o outro lado não consegue provar. Como é que eu vou acreditar se eles não conseguem provar? Quando eles provarem isso, eles serão punidos, aí eu vou dizer, olha, mas eles já estão cumprindo pena. Mas eles podem cumprir penas, eu conheço tanta gente que cumpre penas, ainda mais eu,
né? Por exemplo, eu tive um próprio irmão que cumpriu uma pena enorme e, no entanto, não era ele, mas tudo indicava que era ele. Ele estava no lugar errado, na hora errada, e o outro que já tinha feito o que tinha feito, passou e foi. O que aconteceu com o teu irmão? Por que eu disse? Não, o meu irmão, ele morava num lugar, em um lugar muito ruim, né, onde ele morava, e uma moça foi estuprada por uma pessoa. E ela ficou naquele lugar porque era ruim. E ele estava indo para casa, pai de filho, trabalhava muito, né? E a história do meu irmão é uma história viva, porque quando você passa na rua, que você vê essas antigas pedrinhas, principalmente no Rio de Janeiro, portuguesa, eu vejo o meu irmão naquele jeito, colocando aquelas pedrinhas no chão, porque era assim que via. Depois vi o meu irmão na cadeia sem ter culpa nenhuma, e foram 4 anos, minha mãe teve um derrame depois. Depois do meu irmão sair, foi que nós descobrimos quem era a pessoa que tinha realmente estuprado a moça. Então, isso para mim são exemplos e outras coisas que também já vi. Mas eu acho que a gente deve condenar. Você pode suspeitar. Uma suspeita não precisa ser levada a uma condenação. Uma suspeita te leva a uma investigação. Mas tiveram chance de defesa. Para a condenação de que eles foram sujeitos, muito pouco. E agora mesmo nós estamos assistindo uma sucessão de, sei lá... Tu acha que foi perseguição política, é isso? Muita perseguição política. Posso lhe garantir isso no meio da política, dentro da política, muita... Você não tem ideia do que alguns são capazes de fazer para alcançar os seus objetivos dentro da política. Viu, Máquina? A tua vida é fácil, não reclama. Vamos puxar a alavanca? Vamos. Irmãos, já percebi essa tua afinidade com os irmãos, o quanto que tu briga por eles, eles brigam por ti. Acredita que tu vai passar isso para os teus netos e bisnetos, essa solidariedade familiar? Tenho passado. Uma das coisas mais admiráveis dos meus filhos mesmo e mudando... dos meus netos, porque eu já tenho bisnetos, então eu tenho netos e tenho filhos crescidos, né? Claro que eles não reagem como eu reajo em determinados momentos, né? Como eu digo, tem alguns que têm pavio curto, mas o que eu passo para os meus filhos é isso. Por isso que eu me identifiquei com o filme Filomena, porque essa coisa do perdão, de compreender porque o outro fez, sabe, de perdoar para ser perdoado, porque ninguém é perfeito. Mas é difícil porque tu tá passando valores para eles que, no teu caso, surgiram da pobreza, da carência, da falta. Eles não vão ter isso. Não. E como que eles vão entender? Por exemplo, como eles vão entender o valor de um feijão, o valor de um banho? Porque a criação que eu dei a meus filhos, não mais meus filhos, mas os meus netos, porque meus filhos passaram muita fome. Sim, eles estão ligados diretamente, ligados, os mas filhos os sim. meus netos, e bisnetos. os nesse meus sentido. netos, né, eles não podem esquecer de onde a avó veio, como foi difícil para os pais deles, para criarem, saberem que enfrentaram, eles não podem esquecer. Dos antepassados escravos e assim por diante. Tudo isso. Por isso, na minha casa, nós temos um ritual que acontece todo ano no 13 de maio. 13 de maio é a data da abolição. E nessa data, minha mãe, ela reunia toda a família, né? E minhas avós, bisavós, iam contar a história da escravidão. E elas eram bonitas, eu me lembro, criancinha, e elas eram lindas. E nós ficávamos perguntando, você apanhou muito? Aí ela dizia assim, não. Por que você não apanhava? Porque eu era bonita. Então, bonita não apanhava. Então, o que elas eram? A prática sexual
dos filhos do senhorzinho, era isso. E os seus filhos? A gente perguntava, temos mais parentes? Não, não temos. Nós temos, aliás, mas eu não sei para onde foi. O meu filho foi para um canto, o outro filho, a outra filha. Olha que coisa triste. Mas depois de contar todas essas histórias, elas tinham um ritual, sentada numa cadeira de palha, e elas então começavam a cantar, começavam a dançar, e ali elas faziam e nós aprendíamos, foi ali que nós aprendemos o jongo, todas essas danças, mas, né, dança que a gente chama de terreiro, né, do fundo de quintal, nós aprendemos então com ela. Bom, minha mãe se foi e eu entrei num momento de muita radicalidade, confesso, né, dentro do movimento negro, e digo, olha, eu vou abandonar esse 13 de maio, porque essas leis todas aí chegaram, mas a negrada continua sem emprego, analfabeta, sem casa e um monte de coisa, eu vou para a minha militância e vou esquecer, e me dediquei muito a 20 de novembro. Aí nasce um neto, Benilton, no dia 13 de maio. Vingança! Aí eu disse, gente, como é que a gente vai festejar o aniversário do Benilton, a minha filha? Com a feijoada. Aí E retomou. foi a feijoada. Ele fez 29 anos, já está com 29 anos, então tem 29 anos que eu faço essa feijoada para 2.000 pessoas. E a senhora que faz, não sei? Eu que faço. Tá terminando, contagem regressiva, a máquina vai. Se desligar, teu recado final. Foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhar esse momento. Fiquei muito à vontade para colocar essas coisas da minha intimidade, porque eu gosto que as pessoas me conheçam, não a deputada apenas, mas conheçam a Benedita da Silva. Eita! Ainda quer comer aquela feijoada?